A gente contou ontem aqui no Live CNN que a Polícia Federal vai usar os dados do Banco Nacional de Perfis Genéticos, olha só, para ajudar as pessoas adotadas a encontrarem familiares biológicos. Essa é uma iniciativa que aumenta a esperança dos reencontros de pessoas adotadas, que é o caso do Eduardo Pires, que vai conversar ao vivo com a gente aqui no Live CNN. Eduardo, você sempre soube que foi adotado, essa é a grande questão, porque quando a gente fala de adoção, fica sempre aquela dúvida, né? Até mesmo o desafio enorme que deve ser para os pais nessa abordagem, como abordar da melhor maneira o filho para explicar. Antes de mais nada, bom dia, obrigado por estar conosco e num assunto tão importante. Obrigado. Bom dia, Renan, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Uma alegria poder falar um pouquinho, né, também da causa, falar um pouquinho da adoção. E é importante, né, que os pais que entram nessa jornada para adotar filhos, eles possam perceber que não tem problema o filho saber da sua origem, conhecer a sua história, e não importa a idade que ele chegou, né, se ele chegou bebê, se ele chegou mais velho, é um direito dele conhecer as suas origens. Então, não deve ter um momento para contar, deve crescer sabendo da sua história, sabendo da sua origem e do orgulho que é saber que foi escolhido por alguém para ser amado. Né, para ser amado. Essa frase é impressionante, é um orgulho mesmo saber que tem gente disposta a doar amor e muito amor, né, para quem tanto precisa. E o caso de adoção não é diferente. Sim. É sempre um assunto muito sensível e muito, às vezes, emocionante, por vezes, muito feliz desses reencontros. A pergunta que eu tenho para você é: você sempre soube que foi adotado, já tentou encontrar seus pais biológicos antes? Como é que foi essa tentativa, se sim? Sim, na verdade, eu sou o filho do meio, tenho mais 2 irmãos, a minha mãe adotou 3 meninos, porque ela não podia gestar filhos, e a gente sempre soube, nunca teve um momento dela contar que a gente foi adotado, a gente cresceu sabendo, tinha uma expressão que é muito usada ainda hoje, né, o filho do coração, você não é filho da barriga, mas é filho do coração, e na verdade todos precisam ser filhos do coração, né, porque quando a gente fala que vai adotar uma criança, a gente está adotando aquela criança que foi gerada na barriga, mas não foi gerada no coração de alguém, né. Então, na minha casa, a adoção sempre foi uma palavra muito comum e a gente sempre teve lidado com muita facilidade, né, com o termo e com a condição de ser adotado, que é apenas uma forma de chegar à família. Isso não nos diferencia de um filho biológico no sentido da relação, da construção do vínculo, nem do afeto, mas é uma forma diferente da gente chegar na família. Então, para nós sempre foi muito tranquilo, ainda que tenha sempre aqueles tios, né, mais malvados que falam: sua mãe te pegou na lata do lixo, você foi encontrado na rua, né? E tem sempre aquelas brincadeiras em torno da questão da adoção, mas para nós sempre foi algo muito bem resolvido dentro da minha casa. Eduardo, vamos deixar bem claro aqui, você com propriedade de causa, não é uma brincadeira saudável, está longe da gente fazer esse tipo de brincadeira, não dá para falar, né? Exatamente, sempre tem alguém para fazer esse tipo de brincadeira, que não deve ser feita, claro. Exato. Né? Mas isso para nós era uma coisa tão bem resolvida, né? Que ainda que as pessoas tenham ainda essa mentalidade, né? Que a adoção é algo diferente, algo inferior, é uma filiação biológica de segunda categoria, né? Que quer colocar as pessoas nessa condição, isso é inadmissível, e graças a Deus pela condição que meu pai e minha mãe, né, que me adotaram, colocaram a gente nessa condição de segurança, de filho, isso para nós realmente nem era considerado. Eduardo, me explica uma coisa, a Polícia Federal, portanto, vai usar esse Banco Nacional de Perfis Genéticos para ajudar a reencontrar pessoas. Você pretende usar esse banco de dados? Sim, com certeza, né? Eu desde que meu filho biológico nasceu, e foi legal isso, porque até os 30 anos eu nunca quis conhecer a minha família biológica, minha família de origem, né? Mas quando eu participei do parto do meu filho e tive a oportunidade, inclusive, de cortar o cordão umbilical dele na hora que ele estava saindo ali da barriga da mãe dele, né? Foi como se virasse uma chave, que eu também saí de uma barriga, eu também tenho uma família de origem biológica, eu tenho semelhanças, eu tenho traços de alguém que eu não conhecia. E aí eu comecei essa busca, um pouco tarde, né, com 30 anos, porque os registros dos hospitais com 25 anos se expurgam. Eu consegui apenas o livro de registro, onde tinha lá o dia que eu nasci, o dia que eu tive alta do hospital e algum pouco dado da minha genitora, e com isso comecei a ir atrás, tentar os arquivos do hospital, fiz teste genético, né, esses que hoje têm disponibilidade, né, para você ver a compatibilidade genética do banco que eles têm, mas como é algo muito descentralizado, é difícil ainda você ter esse encontro, né, poucas pessoas, porque cada banco
banco genético tem o seu banco separadamente, não existe um banco unificado. E com essa disponibilidade do Banco da Polícia Federal, isso vai dar mais possibilidade para a gente conseguir encontrar a nossa família. E eu posso ser o 001 do usuário do banco, porque eu estou nessa expectativa. Eu estou na torcida também que você reencontre. O que está te motivando mais nessa busca? Você mesmo mencionou agora na sua resposta que está buscando um pouco mais tarde, está com essa curiosidade aguçada após o nascimento do seu filho. O que está te motivando? É interessante que a minha mãe, né, e meu pai, que me adotaram, eles preencheram muito bem esse espaço de pai e de mãe, né? Então, não era uma falta, eu não tinha falta dessa figura materna, dessa figura paterna, nunca foi uma crise para mim, onde será que eles estão, né? Mas quando eu vi a vida tendo sequência, né, no nascimento do meu filho, e eu comecei a ver que eu tinha uma história para contar para ele ali, né? A gente gravou, inclusive, esse momento do nascimento dele, de vez em quando a gente assiste isso, eu percebi que eu também tinha uma história que eu não conhecia. Eu tenho uma história conhecida, eu fui adotado, minha mãe me amou, meu pai me amou, mas eu tenho uma história não conhecida, eu tenho uma mãe, um pai, um tio, um primo, um irmão, uma avó, eu tenho pessoas que têm uma relação comigo, ainda que eu não as conheça, e que eu gostaria de conhecer. E, inclusive, né, de poder dizer para minha mãe, para o meu pai, seja se eu encontrá-los vivos, né, que não tem problema, que eu estou aqui, deu certo, está tudo bem. Ela teve os motivos de fazer a sua entrega, mas que está tudo bem, porque talvez eu carregue uma curiosidade, né, mas talvez eles carreguem uma culpa, né, a vida toda. E eu também gostaria de ser um alívio para eles, né, de dizer, olha, tá tudo bem, eu estou aqui e tá tudo certo. Que bonito isso, Eduardo, que bonito mesmo. É muito tocante essa sensibilidade que acho que a gente só consegue ter, né? Eu não consigo me colocar no seu lugar, mas eu consigo entender a dimensão dessa sua fala, sobretudo nessa culpa que, por vezes, os pais, por N motivos, acabam Sim. Né, fazendo com que seus filhos sejam adotados, entregando seu filho, atender ali a expectativa dele naquele momento. Enfim, isso vem com a maturidade, né? Eduardo, uma outra pergunta. Você imagina qual seria a sua reação, agora a gente já no campo das especulações, se esse reencontro ele de fato acontecer? E eu estou na torcida para que isso aconteça. O que você faria ao reencontrá-los? Tomara. Então, a gente tem a nossa cabeça, né, que ela é baseada na construção dos filmes de Hollywood, que vai ser aquele encontro romântico, né? A gente vai olhar a mãe lá, ela vai vir naquela câmera lenta, a gente vai se abraçar, né? Depois vai me contar a história, chorando, emocionado. Mas a gente sabe que não necessariamente pode ser assim. Pode ser, inclusive, que a outra parte não queira ter esse encontro, né? Pode ser que a gente o encontre, mas essa parte não queira lembrar, talvez seja algo sofrido. Mas eu estou disposto a ter qualquer tipo de encontro. Então, eu gostaria, se falar na minha idealização, eu gostaria de encontrá-la, a gente se emocionar, se abraçar, e ela me explicar, talvez, o porquê isso aconteceu. Sem julgamento, sem dizer se foi certo ou se foi errado, porque cada um tem os seus motivos, e a entrega do filho é algo tão sério, tão delicado, né, que para a pessoa tomar uma decisão como essa, ela teve os motivos dela. Agora, eu gostaria de sentar e ter bons diálogos, bons papos, bons cafés, e trazer essa outra parte da família que a gente não conhece para o convívio dessa família que a gente conhece, porque todo mundo aqui, né, tem esse desejo de conhecer essa parte da família desconhecida. Eu tenho 2 irmãos que nem pensam nisso, né, mas os meus filhos, eu tenho mais filhos, eu tenho filhos por adoção, tenho 5 filhos por adoção, né, e eu tento preservar isso para que isso um dia possa acontecer para eles também, mas eu tenho essa expectativa de um dia estar na mesa com toda a minha família, a que eu conheço hoje e a que eu ainda não conheço. Um privilegiado, né, com 2 papais e 2 mamães. A gente está nessa torcida. É isso aí. Aliás, Eduardo, a minha última pergunta é como os seus pais adotivos reagiram a essa atitude de querer buscar um pouquinho da sua origem, que é digna, é sua, enfim, é do coração e é válida, né? Mas como eles reagiram a isso? Sim, com certeza. Então, na verdade, eu pedi de presente de aniversário para minha mãe que ela me contasse toda a minha história. Ela ficou um pouco pasma no momento, né? Eu quero de presente, o que você quer de aniversário? Eu quero que você conte tudo que você sabe da minha vida antes, né, de eu chegar aqui nessa família. Então, para ela foi um pouco chocante, né, para os meus pais, mas ela me contou tudo que ela sabia que era muito pouco, né? Porque naquele tempo, quando fazia essas adoções irregulares, a adoção brasileira que a gente chama, né? Não quer dar o filho, registra, era
uma bagunça antes de ter toda essa regra do Estatuto da Criança e Adolescente, da própria Constituição, né? E isso aconteceu de forma irregular. Agora, tinha pouca informação, porque naquele tempo era melhor não saber. As pessoas preferiam não saber para não ter que contar, né? Então, foi pouquíssima informação que ela pôde me dar. Eu ainda desconfio que tem informações que podem surgir, né? Mas ela disse que contou tudo que sabia. Ela tá me assistindo, vai ficar brava depois. Não fique bravo, não fique brava com o Eduardo. Dona Regina, fica calma, Dona Regina. Calma. O meu pai já faleceu, né? Então ele não tem como reagir. Mas a minha mãe, ela me contou tudo que sabia, mas era muito pouca informação, e aí eu fui atrás do que eu sabia. O dia que eu nasci, o dia que eu tive alta do hospital, e aí essa busca é minha, né? Não é uma busca dela, é uma busca minha. E o que eu tenho tentado fazer é tentar, por exemplo, ter o máximo de informações que eu posso ter também a respeito dos meus filhos, para que um dia, se eles quiserem, eu possa oferecer e não cometa essa mesma situação de não ter alguma informação para encontrar sua família de origem. Então, eu tenho aprendido com a minha história para poder reproduzir uma história com um pouco mais de facilidade para aqueles que chegaram depois também. Batemos um papo super legal com o Eduardo Pires. Aliás, Eduardo, manda um beijo aqui para a dona Regina. Não puxa a orelha do Eduardo, tá? Ele está super comportado aqui. Obrigado, passando umas informações super interessantes. E eu faço um convite para você, viu? Quando e a gente segue nessa torcida desse reencontro, nos avise para a gente proporcionar aí ou uma reportagem ou colocar todo mundo ao vivo nesse bate-papo. Combinado? Que legal. Agradeço, Renan, e agradeço todo mundo que está acompanhando e pelo espaço também que está dando às famílias por adoção aqui na CNN. Tá certo. Muito obrigado. Um ótimo feriado. Bom descanso e aproveite. Para vocês também. Para vocês também.